Muito bem, olha, a pandemia do vírus corona tem trazido sofrimento mental na população. E um dos diagnósticos mentais relacionados com esta pandemia é o transtorno de estresse pós-traumático. O Dr. César vai abordar esse assunto agora no Claramente. Olá, amigos. Todos estamos sofrendo consequências emocionais da pandemia ligada ao novo vírus corona. Que chato isso, né? Sejam crianças, jovens, adultos, idosos. Um dos transtornos mentais ligado a essa pandemia que atinge muitas pessoas é o transtorno de estresse pós-traumático. Na medicina, especialmente na psiquiatria, utiliza-se a palavra transtorno mental ou desordem mental e não doença mental, porque a grande maioria dos sofrimentos mentais que atingem as pessoas não tem uma causa clara, bem determinada, como acontece com doenças clínicas, né, como o diabetes, seja tipo 1 ou tipo 2, o câncer, a úlcera de estômago, a tuberculose pulmonar, só para citar esses exemplos, porque nessas doenças existe um agente e uma causa produtora dela que é conhecida pela ciência. Mas ainda não sabemos a causa de muitos transtornos mentais. Eu quero compartilhar com você agora informações importantes sobre o transtorno do estresse pós-traumático e a sua relação com a pandemia do novo vírus corona, no artigo publicado no site da Faculdade de Medicina de Michigan, nos Estados Unidos, preparado pelo Dr. Nicole Hadler, com a ajuda do Dr. Anthony King, professor assistente de psiquiatria, especialista nesse tipo de transtorno e outros relacionamentos e outras situações relacionadas com trauma. Trauma psicológico é definido como uma ameaça direta à vida de uma pessoa, lesão física grave, violência sexual ou testemunhar uma morte inesperada, uma ameaça imediata à vida ou uma lesão física a outra pessoa. O trauma psicológico é comum com estimativas de 60% a 85% das pessoas terem experimentado um trauma durante a vida. As reações a um trauma são comuns e podem incluir pensamentos intrusivos, pesadelos, evitar lembrança do trauma, culpa, estar no limite, a preocupação com a segurança, irritabilidade e problemas de concentração. O transtorno, chamado transtorno de estresse pós-traumático, é uma condição que pode desenvolver após uma pessoa passar por um trauma psicológico, tendo reações no corpo e na mente que persistem por um mês ou mais e causam sofrimento e perturbações substanciais na vida do indivíduo. Cerca de 6% dos homens e 10% das mulheres experimentam o transtorno do estresse pós-traumático ao longo da vida. Os sintomas principais desse sofrimento incluem a presença de pensamentos intrusivos, que são aqueles que surgem na mente mesmo quando não queremos. Nesse transtorno surge com memórias recorrentes. Recorrente é vão e voltam, vão e voltam. E intrusivas, essas memórias intrusivas do trauma vivido pela pessoa. Seja um assalto, um acidente automobilístico grave, ou ter vivenciado um terremoto, por exemplo, importante, ou uma perda material por uma enchente, um incêndio, um sequestro, além de outros traumas. A pessoa vivenciando o transtorno de estresse pós-traumático tem pesadelos ou flashbacks do trauma, luta para evitar lembrar do que passou de traumático e que foi muito angustiante. Evita o local ou pessoas associadas ao trauma, pode ter sentimentos de culpa, de raiva, de vergonha, pode perder o interesse em atividades que gostava antes, pode surgir dificuldades para dormir e ficar com hipervigilância. A hipervigilância é um sintoma muito comum nas pessoas que sofreram algum trauma psicológico. Em geral, quem sofre de hipervigilância diz coisas como, por exemplo, se alguém que eu não conheço se aproxima de mim, eu logo fico desconfiado. Ou então fala assim, desde que eu sofri aquela grande e dolorosa decepção, eu tenho grande dificuldade de confiar nas pessoas, porque eu sinto que sempre elas têm segundas intenções. Outro indivíduo vai dizer, eu até consigo dormir, mas com qualquer barulhinho eu já acordo.
Outro fala assim, do acidente para cá, só entro no carro se eu for dirigir. Essas pessoas vivem no estado de alerta constante. Claro que numa sociedade violenta temos que estar alertas para coisas como parar no semáforo tarde da noite, sair e entrar em casa tirando o carro da garagem. Mas as pessoas vítimas de traumas vivem no tempo pós-trauma com excesso de vigilância ou hipervigilância, que pode assumir uma característica de hiperatividade, agitação, ansiedade excessiva. Essas pessoas passam a ter dificuldade de relaxar, de descontrair, e isso produz cansaço e é desgastante para elas. Mas é possível corrigir isso, viu? A doença Covid-19 rapidamente se tornou uma emergência de saúde global, resultando não apenas em problemas de saúde física, mas também em problemas psicológicos, pois as pessoas são expostas a mortes inesperadas ou ameaça de morte. Por exemplo, profissionais de saúde que têm contato próximo com pacientes com Covid-19 não estão apenas expostos ao vírus regularmente, mas também podem estar testemunhando o aumento de doenças, mortes e escassez de suprimentos. Além disso, os pacientes internados no hospital com Covid-19 experimentam isolamento social, desconforto físico e medo de sobreviver. Essas exposições aumentam o risco de desenvolver os transtornos de estresse pós-traumático. Além disso, o risco pode aumentar ainda mais durante as semanas seguintes, quando esses indivíduos podem carecer de apoio social imediato devido à necessidade de isolamento na quarentena. Alguns dos mais fortes fatores que predizem a possibilidade do desenvolvimento do transtorno de estresse pós-traumático após a exposição a um trauma incluem exposições a traumas anteriores, em particular, história de trauma infantil e eventos adversos na infância, como a criança que sofreu abuso físico, sexual, emocional, uma negligência física ou emocional, e se ela testemunha violência também contra a mãe, além de outros traumas da infância. Ou seja, se a pessoa viveu traumas importantes no passado, na infância, na adolescência, ela é mais propensa a ter o transtorno de estresse pós-traumático na vida adulta ao vivenciar qualquer tipo de trauma. Por isso, pessoas vivendo o trauma da pandemia atual e já tendo tido outros traumas no passado podem sofrer mentalmente mais do que aquelas que não tiveram importantes traumas antes. É importante observar que a maioria das pessoas expostas ao trauma se recupera em cerca de 30 dias e não desenvolve o transtorno do estresse pós-traumático. O tipo e a gravidade da exposição ao trauma prediz fortemente o desenvolvimento desse transtorno. Por exemplo, pessoas que viveram a violência interpessoal têm taxas muito mais altas do estresse pós-traumático do que as que viveram acidentes de transporte, incêndios e desastres naturais, como furacão ou outros. Acidentes de veículos motorizados e desastres naturais estão associados a cerca de 10% das taxas de desenvolvimento desse transtorno, também ter estado numa zona de combate, 18%, com a pessoa viver agressão física, 30%, e agressão sexual e tortura, até 50%. Na pandemia da Covid-19, o tratamento prolongado em unidade de terapia intensiva, UTI, a septicemia, a intubação, está associado a algumas das taxas mais altas do transtorno do estresse pós-traumático, com 35% dos sobreviventes da UTI apresentando sintomas 2 anos após o atendimento lá na UTI. Quando não é tratado, esse transtorno pode durar décadas. A maioria das pessoas com o diagnóstico desse transtorno não conseguem superar sozinhas, necessitando ajuda profissional com médico, geralmente psiquiatra. O tratamento inclui medicamentos psiquiátricos e psicoterapia para a pessoa aprender a lidar, ou a se livrar, vamos dizer assim, na melhor, ou administrar bem as consequências emocionais do trauma. Por isso, hoje é isso que eu queria compartilhar com você. E se você sofre, ou você conhece alguém que sofre sintomas que podem ser ligados ao transtorno do estresse pós-traumático, pense e decida ser avaliado por um médico psiquiatra. Então, espero você aqui no próximo Claramente e Deus te alivie.
Muito obrigada, doutor César. Sempre bom contar aqui com esse momento de reflexão do Claramente. E você pode rever todos esses conteúdos do Claramente lá no nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com/Vida e Saúde NT. E aproveita para se inscrever, ativar o sininho lá para receber as nossas notificações. Agora é o seguinte, falando em redes sociais, eu tô aqui, gente, com algumas fotinhos de pessoas que já se engajaram na nossa campanha do Vida e Saúde contra o Câncer. Você já postou? Não? Poxa, você está perdendo tempo. Nosso filtro no Instagram está fazendo sucesso. Você pode aproveitar para postar seus stories, falar sobre prevenção, promover prevenção através do estilo de vida saudável. É isso mesmo. Como é que você faz isso? É simples. Você vai acessar o nosso perfil do Instagram. Aproveita para seguir, tá? @Vida e Saúde NT é o nosso perfil. Acesse lá aquela partezinha onde tem os filtros, os efeitos especiais, com aquele ícone, com um rostinho, com umas estrelinhas. Clica ali, vai aparecer um videozinho meu que eu fiz de teste. Clica no vídeo, nem precisa ver até o final porque não tem nada ali, é só para você ter uma noção do que você pode usar. E logo embaixo tem uma frase, uma palavrinha, experimente. Clica ali e aí você já vai poder posicionar o seu filtro para falar, para tirar foto, para fazer selfie com a mãe, com as amigas, com as irmãs, com quem você quiser. E só que você poste e marca a gente. Marca lá, @Vida e Saúde NT, para a gente poder trazer a sua foto aqui, como essas fotinhas que a gente vai trazer agora. Vamos ver. Olha aí, a Kátia Palmeira. Ah, lindona, minha amiga Kátia. Adorei, tá com a bandeira do Brasil, dos Estados Unidos, ela mora fora. Um beijo, Kátia. Olha aí, a Fabiola Oliveira também postou, tá gatíssima. Adorei a posezinha, a Lina adora essa posezinha lá em casa. Isso mesmo, faça como a Kátia, faça como a Valéria. Poste as suas fotos usando, então, o nosso filtro Vida e Saúde contra o Câncer. Esse mês está especial, aproveita para promover você também no seu meio, nas suas redes, a saúde e prevenção contra o câncer. E a gente faz um rápido intervalo agora, mas na volta a gente acompanha aqui Valéria Cita, que é mestre em Psicologia da Educação, junto com a Laurinha, que tem 6 anos, fazendo essas bolachinhas de botão e dominó com tahine. Olha que gracinha. É isso aí, vai ter bagunça na cozinha logo depois do intervalo, não sai daí não.